Olá, internautas, Pastor Jonias, estamos de volta para gravarmos comentários sobre lição da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, lição 7. O tema: fomos escolhidos para produzir bons frutos. Essa lição está direcionada para o dia 15 de novembro de 2015. Texto áureo: e eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Jeremias 2:21. Verdade aplicada: se o coração humano é um solo fértil, o cristão certamente produzirá os frutos de uma vida transformada. Objetivos da lição: mostrar cada reação do coração humano e esclarecer que existem verdadeiras e falsas conversões. Ensinar acerca dos diferentes tipos de coração e como reagem diante da palavra que foi semeada. Esclarecer o que a parábola é para nós cristãos e que precisamos tomar uma posição concernente à nossa fé. Textos de referência: Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 8, versos sobre a parábola do semeador. Uma parábola é uma comparação de fatos reais ou não com o fito de se abstrair uma verdade, uma lição. Jesus falava por parábola, ou seja, ele falava de forma enigmática. Falando por parábola, aqueles que conheciam Jesus, faziam parte do grupo seleto de Cristo, que tinha a revelação da palavra, entendiam. E aqueles que não tinham a revelação da palavra estavam à penumbra da verdade da parábola. A parábola do semeador, que é o alvo principal desta lição 7 da revista Betel, é uma espécie de célula máter de todas as parábolas. Ela tem a essência das demais parábolas. Jesus foi enfático quando ele predicou esta parábola, ladeado de uma grande multidão. Aqui nós temos a rainha de todas as parábolas, vamos dizer, a parábola do semeador. Ela possui a essência das demais parábolas. Nesta lição, vamos fixar na lição precípua a ser abstraída da parábola do semeador. E aqui nós temos alguns elementos primordiais que fazem essa tecelagem para uma compreensão do reino dos céus. A semente, que bem representa a palavra pregada, a palavra de Deus. Ela tem vida em si, é a palavra de Deus. O semeador, Jesus foi o excelente semeador. E todos aqueles que predicam a palavra de Deus, que jogam essa semente, é o semeador. Os 4 tipos de solos que nós vamos ver ao longo desta lição trata do coração humano, das 4 categorias de solos, e só numa categoria a semente prosperou. O coração humano é este tipo de solo: o solo rochoso, o solo superficial, bem representado no terreno rochoso, o solo entre espinhos, o solo abarrotado, o solo endurecido, a margem da estrada, e um solo fértil e bom. Quer aprender? Vem comigo. Os elementos contidos nessa parábola nos remetem a uma conclusão: os frutos oriundos do solo fértil que a semente germinou, cresceu, medrou e produziu
produz esse tipo de fruto bom. Na Bíblia nós temos os frutos do Espírito: paz, bondade, benignidade, mansidão, fé, etc. Amor, frutos do Espírito. A árvore, ela vai produzir depois de crescida, de se dar bem no solo, e só há um tipo de solo que ela vai se dar bem. Ela dá fruto e bons frutos. Vamos lá? A semente, os tipos de solo. O coração humano é o tipo de solo. O coração humano é o terreno no qual a semente será lançada, e dependendo deste solo, ela poderá ser sufocada, ela poderá não ter raízes, ficar superficialmente sobre a terra e fácil de ser eliminada. Ela pode bem ser sufocada. A parábola é representada em forma de semente. Nada melhor para representar a palavra do que a semente. A semente, ela tem vida em si. Uma vez lançada, ela germina, ela nasce, ela meda. A semente é o elemento figurativo aqui nesta parábola, figurativo da palavra. A palavra pregada, uma vez lançada no solo do coração, ela pode produzir fruto, ela pode dar uma árvore, a semente pode germinar. Aleluia! Nem toda semente germinará. Evidentemente que, dependendo do solo, ela não se projetará, ela não vai germinar, ela não vai nascer, ela não vai produzir, e mesmo que nasça, não produzirá, não crescerá, a árvore não se projetará. Aí os cuidados com o coração, sendo o solo o lugar onde a semente vai se germinar, o terreno precisa ser cuidado. O lavrador, ele cuida do terreno, ele faz os processamentos agrários necessários para que se possa ter os resultados profícuos, ter-se a germinação da semente, o nascimento da pequena árvore, a projeção dessa árvore por um longo tempo até produzir frutos. 3 corações e 3 inimigos. Nós vamos trabalhar agora nesse segundo ponto, nessa segunda parte, a questão do coração, o terreno, o lugar, especificamente aonde a semente vai se dar bem ou mal. O coração endurecido, o coração superficial e o coração abarrotado. O coração endurecido fala da semente que caiu à margem do caminho, à beira do caminho. A parábola encaminha a situação de 4 tipos de terreno onde a semente cai. O bom terreno, o terreno à margem do caminho, o terreno sobre rochas, o terreno entre espinhos. O coração endurecido, aqui, é representado pelo terreno à margem da estrada. A semente é lançada. A semente é boa em si. Em todos os terrenos, a semeadura é perfeita. A semente tem vida e pode nascer. E aqui, à margem do caminho, o terreno endurecido, onde vários transeuntes passam e vai pisando e vai produzindo efeitos colaterais. Se tem um terreno endurecido, a semente é lançada, mas não germina, fica ressecada sobre o solo endurecido, e as aves daninhas comem essa semente. As aves, elas vivem da semente, de frutas, de árvores, e quando percebem que essas sementes estão expostas, elas comem. Aqui, estas daninhas são representativas
de Satanás que rouba o efeito da palavra do coração. A palavra de Deus, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa semente aqui, à margem da estrada, ela é comida pelas aves que não podem nascer. O coração superficial. Aqui fala do terreno rochoso, uma semente lançada sobre rochas, com pequenos resquícios de argila, pode muito bem nascer, mas fica uma árvorezinha tenra, tênue, superficial, não pode aprofundar suas raízes, portanto não poderá se projetar e crescer até produzir frutos. Não poderá jamais. O coração abarrotado. Aqui fala do terreno entre espinhos. As sementes lançadas no terreno entre espinhos nascem, mas são sufocadas as árvorezinhas, e antes que se projetem, elas morrem. Elas são sufocadas. Aqui fala da palavra lançada no coração entre espinhos, as pessoas que estão preocupadas com as coisas desta vida, que estão centradas nas coisas terrenas e que querem resultados, que querem estipêndios financeiros voltados para as coisas terrenas, voltados para as coisas materiais, se esquecem das coisas espirituais. São sufocados. Quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas estão sufocadas com as coisas desta vida, não podem jamais se projetar e elas não produzem o resultado desejado. As árvores são sufocadas e morrem e não podem produzir frutos. O cristão e a consolidação da salvação. Veja bem, meu internauta, que o terreno bom, o bom terreno, o bom coração, é aquele terreno onde a semente é lançada e produz fruto. A parábola orienta um percentual de 100 por 1, de 60 e de 30. Isso fala de proporções, de percentual. E nós queremos frisar que esta árvore, que esta semente que germinou, projetou, que deu origem a uma árvore, e esta árvore produziu frutos, e frutos bons. Esse terreno, este solo, ou este coração, é o coração apropriado para o lançamento da semente. E aí nós vamos observar algumas realidades interessantes aqui no ponto 3, o cristão e a consolidação da salvação. O evangelho não é só felicidade. As falsas desculpas e a tragédia do evangelho moderno. Há uma tendência modernista de pregar teologia da libertação, teologia da prosperidade. Que uma vez aceitando a Jesus, as coisas vão às mil maravilhas, se vai de vento em popa, acabou o problema e a prosperidade financeira se projeta e cresce em progressão geométrica. Isto não é verdade. O evangelho não promete resultados, estipêndios para esta terra. O evangelho promete um paraíso nas mansões celestiais. A felicidade plena será no além, no porvir. E aqui as tragédias vão continuar. E o evangelho moderno, que prega que uma vez aceitando Jesus é só mil maravilhas, este evangelho está divorciado da genuinidade da palavra. Quando Jesus predicou esta parábola e firmou o percentual de 100, de 60 e de 30, ele está dizendo ou fazendo uma alusão à produção da sementeira, que terá resultados
nos corações, que é o solo aonde a semente vai ser fixada. E esse percentual, ele diverge. Ele é um percentual para 100 quando chega a 100%, mas também para 60, quer dizer, aqui o número não é perfeito, e também para 30, proporções exíguas. Mesmo alcançando a vida eterna, nós acreditamos, como Jesus disse, que na casa do meu Pai há muitas moradas, então muitos atingirão patamares mais elevados. Certamente muitos serão privilegiados pelos seus labores aqui na terra, pela sua produção. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de equidade, de equilíbrio. Se você produz, se você faz, então você terá a recompensa, Deus te honrará conforme aquilo que você está trabalhando e produzindo. Também não vamos esperar de todos 100%. A parábola deixa essa lição. Nem todos alcançarão 100%. Teremos aí uns 60% e até 30%, proporções mais insignificantes. Mas, no entanto, teremos resultado. Vivemos um tempo difícil, onde o temor do Senhor foi esquecido das pregações da palavra de Deus. Muitos pensam estar convertidos de verdade, e essa palavra dita por Jesus nos ensina que precisamos rever nossos conceitos e voltar urgentemente para a sua lei. Rever conceito é fazer revisões, é fazer exames introspectivos para dentro, exame retrospectivo para trás e também exames perspectivos para frente. Nessa lição nós aprendemos sobre a parábola do semeador. Jesus foi um dos maiores ensinadores que a terra conheceu. Ele deixou a rainha das parábolas aqui, a parábola do semeador, para abstrairmos a lição da terra fértil, do terreno superficial, rochoso, do terreno à margem da estrada, do terreno entre espinhos e do terreno fértil e bom. Que tipo de solo é o coração seu? É a interpelação que fecha esta conclusão. Qual é o solo que a semente está caindo? Qual é o solo do seu coração? A semente está sendo aprofundada e está nascendo, está medrando, está crescendo, está produzindo, a árvore está se projetando. Como é que está a semeadura? A proporcionalidade está a 100? Está a 60? Ou está a 30? Ou está a 0? A 0 quando cai na terra rochosa, quando cai na terra entre espinhos, quando cai na terra à margem do caminho. Mas quando cai no terreno bom, aí a semente se projeta e nós temos frutos saborosos, frutos bons, frutos do Espírito Santo, paz, amor, longanimidade, bondade, fé, mansidão, aleluia, controle próprio, equilíbrio, frutos do Espírito, frutos saborosos. Terreno fértil é terreno onde a palavra produz a árvore perfeita. Pai do Senhor.